profissão paralela, nem que seja um hobby, um estudo, uma coisa que lhe faça preencher esse vazio, caso você sinta. Porque é muito importante, os prejuízos são muito grandes. Porque o sonho de realizar uma coisa no plano material, ele está na nossa matéria. Se a gente não realiza, a matéria também fica vazia e densa. Porque aquilo que nós íamos realizar ia nos trazer energia. Se a gente desistiu por medo da profissão, por isso, por aquilo, não é? Esse espaço vazio fica e a gente preenche com uma coisa que a gente não quer. Então isso também deteriora. Eu sei que está sendo de muita reflexão para mim a importância mesmo, né? Da gente gostar do que a gente faz. E sempre a propaganda dizendo que se a gente faz o que a gente gosta e não tem muita matéria, a gente não vai ser feliz. Eu acho que isso precisa ser repensado. Precisa ser repensado por todos nós. Não é? E ele revela isso, ele revela que o objetivo dele é esse. Aí tem uma outra equipe também, que eu vou me lembrar o nome dele aqui agora, mas estou me escapando. O nome dele. Jairo. Não é Jairo. Jaru. A do Jaru era de provocar realmente brigas entre os casais, brigas entre as famílias em função de religião. Minha religião é melhor que a sua, minha religião é melhor que a sua, porque quando a gente briga por alguma coisa, mais a gente se apega àquela coisa. Vou dar um exemplo. Se a gente torce para um time de futebol, mas não tem aquela necessidade de brigar pelo time, brigar pela camisa, brigar. A gente tem uma relação sadia com esse time de futebol. Senão esse time de futebol vira mais importante às vezes até do que o filho. Tinha uma amiga que o marido não comprava o leite do filho para poder comprar, para entrar no futebol. Verdade. Tinha uma amiga assim. Você briga por uma religião, de repente você não está lá, não é nem pela religião, é pela briga, né? Você utiliza a briga para se convencer que sua religião é melhor. Utiliza a competição para entender que sua religião é melhor do que a religião do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, do seu amigo. Então veja, tinha equipes até para isso, gente. Imagina brigar por causa de Deus, brigar por causa... É muita incoerência. É muita incoerência. Mas pensando no que é coerência, as zonas sombrias trabalham exatamente em cima da nossa incoerência. Né? Tem uma relação tóxica, amo que me maltrata, isso é incoerência. Então o objetivo da gente estar fazendo todos esses trabalhos que nós estamos fazendo aqui é entender que nós somos seres espirituais, vimos no plano espiritual, para viver uma experiência na matéria. Quando vamos embora, a matéria fica. Enquanto estamos na matéria, aprendemos leis que são importantes para a nossa continuidade na eternidade. Quando aprendemos essas leis, a matéria não nos rege demais. Jesus dizia que a maior incoerência com Deus era porque as pessoas não se preocupavam em aprender as coisas da terra e ficavam querendo entender as coisas do céu. Mas, né, família, tem uma coisa para a gente pensar. Né? Eu recomendaria mesmo vocês darem uma olhada nas lives que tem, que complementa esse meio como de hoje, na minha opinião, complementa, para você poder entender como é o funcionamento que a sombra entra por aqui, ó, no momento que torna a
nossa energia telúrica muito materializada. Essa energia sobe, a gente pensa em matéria o dia todo. Pensa em comprar o dia todo. Pensa que é infeliz porque não tem um telefone, é infeliz porque não tem um carro. Não é bem assim. A gente não pode botar um carro, uma coisa material, um querer, um não espiritual. Na próxima encontro, a gente vai estar fazendo as perguntas e respostas. Note todas as suas perguntas aí. Todas. Eu faço questão da gente discutir esse tema juntos. Tá bom, meus queridos? Beijo e até a próxima. Quer comprar barato? Você numa outra lugar? Vem da Americanas! Tudo seus chocolates e gostosuras favoritas, há ofertas para sua casa, material de limpeza, brinquedos, tecnologia e muito mais. Ah, vem dar uma olhadinha, eu te garanto que você vai sair cestinha cheia. Passe na loja. Americanas, tudo que você ama. Americanas! Isso vai acontecer. Eles trocam germes mais rápido que figurinha. Para o desequilíbrio intestinal, conte com Enterogermina. O único com interosporos que se adaptam de forma inteligente, garantindo que até 100% deles cheguem vivos ao intestino, restabelecendo e equilibrando a flora intestinal. Enterogermina. Porque a vida acontece. Você sabia que todos nós possuímos na nossa composição física o DNA da ascensão? Não foi uma coisa fácil de entender por que isto acontecia comigo. Precisa saber dessas coisas. Olha, o que eu oferecer para vocês é o seguinte: paranormal não é entretenimento. O professor Agostinho da Silva é um grande, imenso filósofo português, relembrando as palavras de Jesus, quando disse: sois deuses. O professor Agostinho nos diz: nascemos com a vocação de nos tornarmos deuses. E Jesus diz isso. Basta você ler o Novo Testamento, né? Somos deuses, somos o sal da terra. São nesses momentos onde Jesus está falando da presença do DNA, da ascensão na nossa composição. Todos nós temos esta célula máter que nos ajuda a nos desenvolvermos, nos ajuda a crescer. A palavra ascensão relata muitos tipos de crescimento. Desde o momento em que a criança começa a andar, a falar, isso é uma ascensão. Aprender a ler, até a ascensão da evolução espiritual. Ascender é crescer. E todos nós nascemos com essa condição. Porém, existe o livre-arbítrio, que muita gente não acredita. Por não entender que o livre-arbítrio é uma coisa que fazemos todos os dias. Escolhas. Quantas vezes
temos uma série de conselhos, não faça isso. Isso não é bom para a saúde. Você pode ser preso, você pode morrer, você pode sofrer um acidente. Quantas vezes por dia essas frases são ditas? Quantas vezes por dia? Também não é dito, eu não lhe falei, eu não te disse. Puxa, tem que me falar e eu não ouvi. Isso é o livre-arbítrio, é a força que leva muitas vezes a cometermos grandes erros encarnatórios ou grandes acertos ascensionais. Nascemos cosmotelúrico. E o que é isso? Isso significa que ao nascer, em todas as vidas, em todas as encarnações, nós temos a possibilidade de nos conectarmos com energias sutis para o desenvolvimento da inteligência, para o desenvolvimento da circulação da energia pura, para o desenvolvimento de um raciocínio com foco, com a condição de discernimento. Todos esses talentos e virtudes têm a ver com o cosmos, as energias superiores que nos tornam mais sutis. E telúricos, por energias que vêm do interior da Terra, que nos traz a força para lidar com nossos discernimentos, a força para lidar com nossas escolhas, mesmo quando cometemos erros absolutos, a força para lidar com nossos acertos, muitas vezes também não são bem recebidos. Então essa é a função da força telúrica, é nos fortalecermos para o crescimento. E a função das energias cósmicas, das forças cósmicas, é desenvolver a nossa humanidade, desenvolver o ser humano em nós. O que é que o humano tem que as outras raças não têm? Nosso tipo de inteligência, nosso tipo de raciocínio, não é? O livre-arbítrio. Isso é a nossa humanidade. E com essa humanidade desenvolvida, vamos nos tornando cada vez mais cósmicos, cada vez mais cosmopolita, cada vez menos preconceituoso, com a mente mais abrangente. Voltando a relembrar o professor Agostinho da Silva, esse grande filósofo português, ele dizia que nós precisamos ter a mente aberta para caber todo tipo de informação e sabermos selecionar aquela que não queremos, que não nos serve para fornecer nenhum tipo de crescimento. Então o cosmotelurismo não tem muito a ver com conexão com extraterrestres, como a gente pensa. Não é? Mesmo se você se conectar com extraterrestre, o cosmotelurismo, ele é um domínio humano, da nossa força humana. É a nossa capacidade de conquistarmos a nossa espiritualidade. Todos nós nascemos com esse DNA, que está calcado na base da nossa busca espiritual. Buscar espiritualidade não tem realmente nada a ver com quem fomos em outras vidas. Buscar espiritualidade é entrar em contato com nossos níveis de consciência, é procurar desenvolver ética, é procurar ser um humano que dê menos prejuízo às pessoas, não é? Que respeite a natureza, que se mantenha em contato com ela. E é sobre isso que este curso vai estar falando. Quando eu sentei aqui, eu me lembrei de eu lavando roupa no tanque. Eu sou dessa época. Lavar roupa no tanque. E quando chegou lá em casa uma máquina de lavar, eu gostei muito. Por quê? Porque eu parei de lavar roupa no tanque. O eletromagnetismo nos trouxe também benefícios. O
Os malefícios do eletromagnetismo é o encantamento, é a adoração, é o fanatismo que estamos desenvolvendo por ele. Eu, por exemplo, muitas pessoas vão passar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu digo, telefone. Ah, a pessoa não atende mais telefone. Ninguém mais atende. É só pelo WhatsApp mesmo. Eu digo, é uma pena, porque estamos parando de ouvir a voz de pessoas queridas. Quantas vezes, ao ouvir, ontem mesmo eu liguei para um amigo querido meu, foi bom ouvir a voz dele, ele estava forte, firme, estava bem. Não é? Como é bom a gente ouvir a voz de uma pessoa querida. Eu sou uma das pessoas que fazem campanha de se voltar a falar no telefone. Porque isso é humano. Isso é humano. O escutar aprende-se com o ouvir. E relembrando Jesus aqui, ele dizia, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, se você está falando com um amigo, está ouvindo a voz dele no telefone, você pode escutar muito mais do que ele está lhe dizendo. É diferente o eu te amo do que ouvir eu amo você. Completamente diferente. Então, estamos abandonando forças fraternais que são extremamente importantes para o nosso. Nós estamos abandonando.